E aí, meus amigos do canal Hélio Gustavo, sejam bem-vindos. Eu estava vendo uma pessoa, não é, aqui que mora perto no bairro, e essa pessoa ela estava andando de cadeira de rodas, tá certo? Sendo que a cadeira de rodas dela era uma cadeira elétrica, tinha botões que podia executar funções, frente, esquerda, direita, ré. E depois eu vi uma outra pessoa onde outras pessoas precisavam carregar essa pessoa, não é? Precisavam empurrar a cadeira de roda, levar essa pessoa de um lado para o outro, ou seja, para onde aquela pessoa ia. E eu fiquei me perguntando por que essa pessoa aqui ela não executa a mesma coisa que a outra, não é? Porque ela não tem a cadeira de rodas elétrica também. E aquilo me incomodou, não é? Porque você pode não ter movimento nas pernas, mas ter o movimento nas mãos para pressionar os botões. E é interessante assim que cadeira de rodas ela tem assim diversas funções, diversos preços, diversas características, não é? E as pessoas decorrente de acidentes, não é? Dependendo se atingir a coluna, por exemplo, ela pode perder movimentos, não é, específicos, não é? Pode ficar sem andar, pode ficar... Enfim, tem várias sequelas que podem deixar isso aí. E assim, é interessante que eu estudando sobre isso, eu percebi que a tecnologia assistiva, ela entra justamente para ajudar essas pessoas, para dar acessibilidade a essas pessoas. Então, essas pessoas elas não conseguiam andar, ela não conseguia se mover, né, se deslocar da sua casa até a um restaurante, a casa de algum familiar, enfim, se deslocar agora a cadeira de rodas dá acessibilidade a essa pessoa. E eu sempre ficava perguntando, poxa, cadeira de rodas, beleza, resolveu tudo. Sendo que tem um detalhe, essa pessoa, que ela não utilizava, que ela precisava das outras, né, que eu falei aqui, ela era tetraplégica. Então, existe a diferença de ser tetraplégica e paraplégica. Paraplegia, você pode ter apenas, por exemplo, os pés, não é, do tronco para baixo, mas ter os membros superiores funcionando. E quem é tetraplégico, nem as mãos, nem os pés, nem os braços funcionam, ou seja, tem dificuldade de mobilidade, não é, ou impossibilidade nas quatro extremidades, nos quatro membros. Então, nem mover os botões dessa pessoa pode. Ela pode até falar, né? Daqui para cima funcionar. E assim, essa pessoa aqui, ela tinha essa dificuldade. E o que restou para ela? Apenas a voz, a visão, né? O olfato, a audição. E como ela poderia controlar a cadeira de rodas, não é? Então, uma alternativa boa para essa pessoa era dar comandos de reconhecimento, não é, comandos de voz para a cadeira, não é? Visto que o mais fácil, mais prático eram os botões, mas ela não tem como pressionar os botões. Então, o mais indicado seria ela fazer isso com reconhecimento de voz. E aí, existem diversas opções para reconhecimento de voz, não é? Para você ajudar essa pessoa. Como a cadeira de roda é um objeto móvel, o mais indicado, não é, que eu aconselho, seria, por exemplo, utilizar o módulo de reconhecimento de voz V3, porque ele permite você embarcar o circuito eletrônico, não é, juntamente com o microcontrolador, que pode ser PIC, pode ser Arduino, pode ser Sala, pode ser Raspberry, pode ser... Enfim, tem diversas opções, não é? Eu já utilizei a K64F na da NXP. Então você tem várias opções de microcontroladores que você pode estar utilizando. Porque esse módulo de reconhecimento de voz V3 ele pode funcionar de forma integrada ao microcontrolador, não é? Ou não é, recebendo e enviando protocolos hexadecimais, ou pode também funcionar de forma independente, não é? Você configura ele, o modo que ele vai funcionar,
e você pode dar comandos de voz e ele vai acionar as saídas, né, os pinos out que tem nessa plaquinha, tá certo? Enfim, você pode estar utilizando esses hardware e é interessante assim que antes de você fazer um sistema de reconhecimento de voz, principalmente para um cadeirante, você precisa construir um dicionário. E esse dicionário ele vai conter todas as palavras possíveis, né, que o sistema está apto para reconhecer. E é interessante que no sistema de reconhecimento de voz dependente, você treina o sistema. Então você vai treinar todos os comandos que aquele sistema ele deve reconhecer, né? Então existe o sistema independente e o sistema independente. O dependente ele é dependente do locutor, ele precisa que o usuário treine, enquanto o independente ele não precisa que o usuário treine, ele tem um grande banco de dados lá dentro, tá certo? Nesse caso específico, eu acredito que o mais indicado seria o reconhecimento dependente, porque você vai treinar para uma situação específica, você vai treinar para condições sonoras específicas. Então, eu acredito que o mais indicado seja o reconhecimento de voz dependente. E também eu indico utilizar o módulo de reconhecimento de voz V3, visto que você vai embarcar, né? Você está utilizando bateria. A cadeira de rodas ela tem bateria. Você não pode, não é viável você conectar a cadeira de rodas na tomada e sair andando com o cadeirante aí. Então, o módulo de reconhecimento de voz V3 ele consome uma corrente, não é? No máximo de 30 mA, uma corrente muito baixa, tá? Acredito que no seu datasheet, lá vai falar isso aí. Mas é uma corrente muito baixa. Inclusive, se você quer fazer o download do nosso e-book de módulo de reconhecimento de voz V3, né? Você quer aprender reconhecimento de voz do zero, então você faça o download aqui na descrição do vídeo de forma gratuita. Mas você vai otimizar a bateria, não é? Aumentar o tempo utilizando esse módulo aqui de reconhecimento. Mas como eu estava falando, é importante você construir o dicionário. E o dicionário, ele deve estar organizado. Quando você pega um dicionário, por exemplo, não é? O famoso Aurélio, ou qualquer outro tipo de dicionário, hoje em dia todo mundo olha na internet, né, o significado das coisas, mas o dicionário, ele é organizado, não é? Você tem as palavras que começam com a letra A, as palavras que começam com a letra B, e assim sucessivamente, né, em ordem alfabética, né? Então, o dicionário, ele deve estar organizado para facilitar a busca. Então, quando você pega um dicionário para buscar uma palavra, se ele estiver um dicionário todo bagunçado, desorganizado, você vai aumentar o tempo da busca, ou quadruplicar, triplicar, enfim, vai ser 10 vezes maior o tempo que você levaria quando você pega um dicionário organizado. Então, é importante você ter um dicionário e essa organização, dentro do módulo de reconhecimento de voz V3, você faz um agrupamento dentro das classes, né? Você organiza os comandos de voz dentro dos grupos e fica mais fácil de você navegar. E aqui é interessante que no nosso canal eu já fiz um vídeo ensinando você a navegar nos comandos do módulo de reconhecimento de voz V3. Como você mapear? Esse módulo ele pode reconhecer até 80 comandos de voz. Ele armazena, né, em sua memória até 80 comandos de voz e pode reconhecer até 7 ao mesmo tempo, tá bom? Então você pode fazer justamente essa organização dentro desses grupos e misturar esses comandos de tal forma que facilite a busca de acordo com as características específicas do seu projeto. Então, o dicionário é extremamente importante porque vai reduzir o tempo de busca, tá bom? O tempo de busca do seu algoritmo, do seu microcontrolador. Então, o seu sistema ele vai ser mais eficiente, ele vai responder mais rápido e a taxa de acerto dele vai aumentar. Então, é importante você construir um bom dicionário, tá certo? Outra característica também, não é quando você está fazendo um sistema de reconhecimento de voz, é você fazer também um treinamento eficiente, não é? O som, né? A voz humana, ela tem diversas características, tem frequência, tem o comprimento,
Enfim, e dependendo de onde você fale, o sistema ele vai reconhecer de uma forma diferente, porque ele vai pegar as condições sonoras que estão ao redor. Então, o que é que eu aconselho você fazer? Fale o mais próximo possível do microfone. Treine o mais próximo possível do microfone. Quando você pega um microfone de celular, por exemplo, eu pego um celular para estar falando com alguém, você faz o quê? Aproxima o celular da sua boca. Por quê? Para o áudio ele ser digitalizado com a melhor qualidade. A mesma forma é o módulo de reconhecimento de voz. Você precisa treinar próximo para aumentar a eficiência. Gustavo, se eu treinar longe funciona? Funciona, mas você vai estar sujeito aos ruídos. Por quê? Porque, veja, eu estou dando aqui um comando, vou dar um exemplo aqui, ó. Pronto, aqui está o módulo de reconhecimento de voz V3. Por exemplo, eu dou um comando aqui, ó. Se eu der nessa distância aqui, ele pode funcionar. Mas ele está sujeito ao quê? A onda sonora que sai da minha boca, até chegar aqui esse módulo de voz, vai estar sujeito aos ruídos desse lugar, as interferências sonoras. Então você tem, por exemplo, o eco, você tem, por exemplo, aqui, por exemplo, sons de outras pessoas falando, sons ambiente, ruído de fundo. Isso tudo não é que nós chamamos de ruído de fundo. Quem trabalha com acústica sabe que é importante você, é importante você fazer, olha, aqui na minha sala tem um módulo de reconhecimento de voz V3 sem Arduino, tá? Então eu não tive como colocar aquele lance de comandos pais e filhos para um comando autorizar o outro, né? Aí de vez em quando eu estou falando alto, né? Ele aqui ativa a iluminação. Então, o que acontece? Então fale mais próximo, porque você vai estar menos sujeito a interferências, não é? Então essa é uma das dicas que eu dou para você. E eu falei também de navegar por comandos, falei dos hardware. Então basicamente é isso, né? Então dos hardware também, além do módulo de reconhecimento de voz V3, além do microcontrolador, você vai precisar também de uma ponte H, tá? A ponte H é aquela que vai fazer o controle dos motores da cadeira de roda. Então você deve utilizar uma ponte H com limites de tensão apropriado para o motor, né? Então, por exemplo, você tem motores, né? Se você pegar esses motores de robô pequeno, né, que o pessoal utiliza muito em robótica, de 5 volts, você pode utilizar, por exemplo, uma ponte H de 3 a 6 volts, né? A mini ponte H, que inclusive eu tenho um vídeo aqui também. Você pode estar utilizando para uma cadeira de rodas, que é um motor mais potente, né? Por exemplo, um motor de 12 volts. Você pode utilizar uma ponte H mais potente, aquela que vai até 36 volts, não é? Claro que nunca se deve trabalhar no limite por conta de aquecimento, limites, etc. Mas é uma ponte indicada também para a cadeira de rodas. E essa ponte H ela vai fazer o controle de rotação, velocidade e direção dos motores, tá bom? Então quando você der um comando, o motor vai girar para a esquerda, outro para a direita, enfim, dependendo da direção e do que você quer fazer, a função para onde você quer movimentar a cadeira de rodas, né? A bateria tem que ser uma bateria mais potente, né? Uma bateria com uma carga maior, né? Uma autonomia, né? Uma maior carga, uma maior capacidade de corrente, né? Porque você vai estar alimentando motores que vai estar carregando alguém, né? Então isso é importante. Então, basicamente era isso, tá? É uma aplicação muito importante, não é para quem quer trabalhar com reconhecimento de voz. Então, se você conhece, né, se tem alguém na sua família ou algum amigo seu que porventura ele tem problemas assim, eu acredito que seja uma boa, né, ajudar essa pessoa com reconhecimento de voz, né? Pessoas tetraplégicas, né, o mais ideal, né? Reconhecimento de voz. Então, se você gostou dessa dica aí, não esquece de curtir nosso vídeo, comente, compartilhe e até o próximo vídeo, meu amigo. Valeu!